Oi, gente. Que luta. Olá. Ai, peraí. Oi, graça e paz a todos. Gente, eu tô numa luta com esse Instagram desde ontem, sem conseguir arrumar direito. Entrei aí com 3 minutos de atraso, porque eu tava clicando no botão pra entrar a live, pra começar a live, e ele não ia de jeito nenhum. Opa. Estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Tá tudo certo? A paz, gente. Boa noite, Robson. Ana Luísa tá sempre lá no meu feed, deixando recado, deixando mensagem. Sejam todos muito bem-vindos. Lu. Quem mais tá aqui, gente? O Robson tá aqui. Clica nesse aviãozinho. Hoje, gente, vai ser uma live muito especial. Nossa última live sobre a Epístola de Tiago. Então, clica nesse aviãozinho aí embaixo. Envia essa live, que dá tempo ainda. Enquanto a gente está conversando aqui, vão enviando pra gente. Nossa, tem gente lá dos Estados Unidos assistindo, tá? Isabela, saudade de você, minha jovem. Como você faz falta aqui. Saudade, querida. Saudade mesmo, viu? Mas a gente tá muito feliz. Karina entrou. Pastora Adriana Félix, que honra! Seja muito bem-vinda, Pastora Adriana Félix. Vamos fazer uma live juntas. Você aceita esse meu convite aqui ao vivo? Vamos fazer uma live juntas. Vocês precisam ouvir Pastora Adriana Félix, gente. Uma benção, uma grande mulher de Deus, uma grande pastora. E se ela aceitar, vou combinar com ela da gente fazer uma live juntas aqui, porque ela tem muito, muito para ensinar, que a gente pode ser edificado através da vida dela. Josué entrou, Rodolfo entrou, e a gente tá cheio de vaso hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Vai enviando aí, vão enviando o aviãozinho para avisar que a live começou. E antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês novamente qual é a Bíblia que eu vou usar nessa última aula, nesse encerramento. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, é a tradução de todas as lives que eu faço, a Nova Almeida Atualizada. Mas o início desse capítulo 5, para trazer mais para nossa realidade, para trazer mais para o nosso dia a dia, eu vou ler na Nova Almeida, na mensagem. Tá bom? Então, vamos começar. Já esperamos, já enviamos. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você ainda não tenha tido esse momento com o Senhor. Glória a Deus, Lu. Glória a Deus, meu esposo também tomou. A primeira dose hoje pela Força Aérea. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, vamos acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Senhor, te convidamos, Pai, mais uma vez, para que seja o Senhor Deus a ministrar aos nossos corações, para que seja o Senhor a falar, para que seja o Senhor a nos ensinar. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas as escamas dos nossos olhos, Deus, aquelas escamas colocadas, Senhor, que aquelas escamas que acabam sendo criadas no nosso dia a dia, que elas caiam essa noite em nome de Jesus, que os tampões nos ouvidos também, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, encontre essa noite, Pai, um solo fértil. E que em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que estiver assistindo, cada pessoa que vier assistir, Deus, possa frutificar da semente que está sendo colocada essa noite, da semente que é colocada cada vez, Senhor, que eles buscam a Ti através da Tua palavra. Fala conosco essa noite, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, Maiana, minha amiga lá da Bahia. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Último capítulo de Tiago. Vamos só recapitular o que a gente tem falado em todas as aulas. Tiago, ele é uma epístola extremamente atual.
quando a gente lê, né, quando a gente começa a ler, e se você tem acompanhado comigo desde o início, parece que a gente está lendo uma carta, parece que a gente está lendo um e-mail de alguém que escreveu ontem para uma nação hoje, para um povo hoje de tão atual e de tão realista que ela é. A Epístola de Tiago, ela é conhecida como Provérbios do Novo Testamento, exatamente pelo tom da linguagem, né, pelas advertências, pelos conselhos, por tudo aquilo. Nós podemos comparar Tiago ao livro de Provérbios, e eu deixei aqui essa dica para você. Você pode ler o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia. Por exemplo, hoje é o dia 8, dia 8, você vai ler Provérbios 8, né? Isso é uma dica de leitura. E isso você pode fazer durante vários meses, durante o ano inteiro. Mês que vem, no dia 8, você lê de novo. Falamos também muito sobre a sabedoria, né? Que nos primeiros capítulos de Tiago, ele enfatiza demais a questão da sabedoria, e ele faz um paralelo entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial, né? E ele fala que é necessário que a gente busque, que a gente preze pela sabedoria celestial. E aí eu deixei como uma liçãozinha de casa para vocês ler exatamente Provérbios capítulo 1, 2 e 3, porque ali vocês vão encontrar, vocês vão se deparar com a própria sabedoria falando, né? As palavras da sabedoria. E agora nós vamos encerrar com o capítulo 5, e eu peço que você pegue a sua Bíblia, pega um marca-texto, pega uma caneta, um lápis, porque nós vamos anotar e nós vamos destacar algumas coisas. O título do capítulo 5 é Aviso aos Ricos. E quando você olha isso aqui, quando a gente olha no primeiro momento, gera uma certa estranheza, porque pode parecer que existe algum tipo de preconceito, ou algum tipo de advertência, né, contra a pessoa rica, contra alguém que tem muito dinheiro. Mas o que a gente vai perceber, e o que a Bíblia nos ensina, né, que não é o dinheiro a raiz de todos os males, né? É o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. O apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente começa a confundir e colocar na palavra coisas que não estão escritas. Então vamos lá. Ele começa dizendo assim: escutem agora, ricos, vocês que têm muito dinheiro, escutem agora. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra você, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, sublinha isso, nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Olha que frase bem interessante. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Vocês ajuntaram bens materiais. Vocês, nesses tempos do fim, vocês estão muito preocupados com o que vocês vão ter, né, de bem material. E esquecem que isso vai ser consumido pela traça, isso vai para o caixão ou vai para o crematório, enfim. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Então aqui ele está indo mais além, né? Ele está falando de um dinheiro que essas pessoas têm, mas que foi tomado, foi um dinheiro ganho de maneira indevida. E o clamor do que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, chegou aos ouvidos de Jeová Sabaô. Coloca uma setinha aí, Jeová Sabaô, Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxos e prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo,
Ele não está falando de Cristo aqui, ok? Esse justo aqui não é Cristo. Esse justo aqui é aquela pessoa que é fiel ao evangelho, é o cristão, né? Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje. Esse justo aqui é o cristão, sem que ele ofereça resistência. Agora eu vou ler esse mesmo parágrafo para vocês na mensagem, tá? Para vocês entenderem, fazerem o paralelo e trazerem para a atualidade. Uma palavra final para vocês, ricos arrogantes. Comecem a chorar. Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. Olha isso, preparem baldes para derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção, e a sua roupa e as suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. Ele está se referindo aqui ao que nós lemos no versículo 3. Nesses tempos do fim, né, que foi o que eu li antes, que eu pedi para vocês sublinharem, nesses tempos do fim, vocês ajuntam tesouros, e aqui ele diz, vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas estão acumulando o juízo divino. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas do que vocês prejudicam e manipularam ressoam aos ouvidos do Senhor. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso. Mas no fim de tudo, morrerão como todo mundo, apenas mais gordos. Olha o que ele diz. No fim, vocês que fazem tudo isso, vocês que ajuntam tesouros na terra, vocês que procuram pela ganância, vocês que nunca estão satisfeitos com o que têm, no fim, vocês vão morrer como qualquer outra pessoa. A diferença é que vocês vão morrer mais gordos financeiramente. E ninguém vai desfrutar desse seu dinheiro, né? Porque você não vai levar isso para o caixão com você. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa que não oferece resistência. Vamos lá. Nem Jesus, nem Deus através de nenhuma pessoa, através de nenhum profeta, nem Jesus, nem Tiago, condena a pessoa ter riqueza. Não é isso. Como eu falei antes, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, a Bíblia nos diz que nós, no dia que nós estaremos diante do Senhor, nós iremos prestar contas de tudo o que nós fizemos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos. E essa semana eu estava ouvindo o debate na rádio e foi exatamente sobre esse assunto de posse, né, de ter bens. E foi dita uma coisa muito interessante. Muitas vezes, quando a pessoa tem muito dinheiro, e novamente, não é errado ter muito dinheiro, né? Quem dera se todos nós pudéssemos ter muito dinheiro. Mas tudo que Deus nos dá, tudo que o Senhor te dá, toda a bênção que você tem, e o dinheiro, né? O dinheiro que provém do esforço do teu suor, do teu salário, do teu trabalho, ele é uma bênção, né? Ele é uma bênção, ele é um presente de Deus para você. Mas tudo que o Senhor nos dá e tudo que nós temos, em algum momento da nossa vida, isso se volta, isso se torna glória para Deus. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho muito dinheiro, eu preciso parar para pensar no seguinte: o que eu estou fazendo com o dinheiro, né? O que eu estou fazendo com o presente que o Senhor me deu? De que forma eu estou revertendo isso? De que forma eu estou transformando isso para a glória de Deus? O que ele coloca aqui no início, né, desse capítulo 5, resumindo, né, trazendo isso, né, de uma forma muito, muito simples, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão muito preocupados em acumular riquezas aqui na Terra. Vocês estão muito preocupados com a roupa que vocês usam, vocês estão muito preocupados com a comida que vocês comem, aonde vocês moram, no que vocês podem ostentar e o que vocês deixam de ostentar.
Só que, na verdade, se nós pudéssemos, né, porque nós não podemos e nem devemos ostentar alguma coisa, mas se nós pudéssemos ou quiséssemos ostentar alguma coisa, nós deveríamos ostentar uma vida com Deus. Né? Nós deveríamos ostentar, nós deveríamos mostrar que, de forma que sirva de exemplo, uma vida com Deus. Uma vida de arrependimento, uma vida de comunhão, uma vida de busca pela santidade. Porque quando a gente começa a fazer tudo isso, nós estamos acumulando tesouros. Mas nós não estamos acumulando tesouros aqui. Nós estamos acumulando tesouros no céu. Se nós vamos parar para pensar, a gente vai viver o quê? Vamos botar aí. A gente vai viver uns 80, 85 anos, né? Sem corona, né? Vamos morrer de velhice. Uns mais, outros menos. O que são 80, 85 anos comparados com toda uma eternidade? O que é esse tempo? E quando a gente traz isso, quando a gente entende, quando a gente tem esse entendimento, a gente percebe que a gente passa muito tempo plantando aqui na terra coisas que nós não iremos colher aqui na terra. Nós temos que plantar no reino dos céus. Nós temos que cultivar no reino dos céus para que a gente possa colher isso no nosso espiritual. Porque quando a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, inclusive dos nossos bens materiais, inclusive acima dos nossos boletos, acima das nossas contas, acima das nossas dívidas, quando a gente coloca o reino de Deus e a sua justiça na frente disso, tudo que nos falta nos é acrescentado. Vocês conseguem entender isso? Quando a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, Ele não vai conceder os desejos do teu coração porque você se tornou um puxa-saco de Deus ou porque você quer algo em troca. O Senhor concede os desejos do nosso coração, o Senhor nos sacia, Ele nos completa porque Ele vê em nós alguém que é totalmente completo, que é totalmente satisfeito, que é totalmente feliz. Alguém que acorda pela manhã e sabe que Deus é o motivo da nossa alegria, que a gente consegue ter um entendimento de que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Então nós nos agradamos do Senhor, nós nos alegramos no Senhor. E quando Ele percebe, quando Ele enxerga essa verdade dentro de nós, Ele concede os desejos do nosso coração. Ele acrescenta aquilo, né? Quando o reino dele é prioridade, está como prioridade na nossa vida, o que nos falta nos é acrescentado. Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade, é uma verdade bíblica, é uma verdade que é vivida. Quem já viveu isso sabe o que eu estou falando, né? Que isso não tem como explicar. Né? Vida com Deus a gente não explica, vida com Deus a gente vive. A gente vive e a gente mostra, e as pessoas veem e falam, olha, eu quero isso que você está vivendo. O que Tiago está condenando aqui no início do capítulo 5 é exatamente essa ausência desse pensamento. O que ele está condenando aqui é a ganância, ele está condenando o enriquecimento ilícito, quando ele diz que esses trabalhadores aqui estão enriquecendo com o salário daqueles que estão lá no campo, trabalhando para eles e não recebendo. Ele está dizendo que existem pessoas que são injustiçadas, existem pessoas que são desfalcadas, existem pessoas que realmente passam por situações que não deveriam estar passando, e outras pessoas estão tirando proveito dessa situação, e mais para frente ele vai dar duas direções para essas provações, né? Ele vai dar duas direções para essas situações onde a gente muitas vezes se sente injustiçado, se sente traído, se sente isso não deveria estar acontecendo comigo. E é exatamente isso que a gente vai dar uma olhada agora a partir do versículo 7. Ele mostrou esse primeiro quadro, né, que é o quadro onde tem os ricos enriquecendo em cima de pessoas menos favorecidas. E aí você faz esse paralelo na área que você estiver vivendo na sua vida. Perdão.
Portanto, irmãos, versículo 7 agora, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Sublinha essa palavra paciência. Paciente, sublinha paciente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até o último dia. Sejam pacientes, não permitam que a impaciência tome conta do seu coração. Não permita que a impaciência consuma a sua mente, consuma a sua alma. Não permita que a impaciência te deixe inquieto. E isso não é momentâneo. Não seja paciente só no momento em que você precisa da paciência. Seja paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quando o lavrador planta algo, ele pega uma sementinha e ele coloca essa sementinha na terra, ele tem uma certeza, né? Ele tem... esse óculos fica refletindo, tá horrível. Só que eu também não tô enxergando tão bem. Então, vamos lá. Quando o lavrador ele põe a semente, ele tem uma certeza. Aquela semente vai dar fruto. Umas sementes dão frutos mais rápidos, outras sementes dão frutos mais tardios, mas a certeza é que se ele cuidar daquela terra, se ele tratar aquela terra e se ele souber esperar, ele vai colher um fruto bom. Se a plantação começar a crescer, se aquela semente começar a crescer, mas se ele colher aquele fruto antes da hora, ele vai colher algo ruim. E aquilo vai apodrecer, ele não vai conseguir usar, ele provavelmente vai ter que jogar aquilo fora. Logo, a gente entende o seguinte: a nossa vida, quando a gente pega a palavra, né, quando você pega a sua Bíblia, né, isso que você lê todos os dias, você vai perceber e você vai encontrar centenas de promessas do Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim: eu não tenho nada na minha vida. Eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí eu pergunto para essas pessoas: qual é a única coisa que você tem? Né? Qual é a única coisa que eu e você verdadeiramente temos, né, diariamente, e que a gente não vê? Algumas nós vemos, outras nós não vemos. O que é que nós... a internet tá meio estranha mesmo. O que é que eu e você temos? Nós temos promessas. Anota aí. Eu tenho promessas do Senhor. Eu tenho promessas do Senhor. Eu levanto a minha mão porque eu sou uma mulher que eu tenho promessas do Senhor. O que eu vou fazer com essas promessas? Eu posso querer colher essas promessas antes do tempo e transformar o que seria uma bênção em maldição, porque a bênção tomada antes da hora, a posse da bênção antes da hora, ela se torna maldição na nossa vida. Não sabemos esperar, né? Somos impacientes. Mas eu posso passar a minha vida inteira cultivando a minha promessa, regando a minha promessa, trabalhando em cima da minha promessa, arando o terreno, arando a terra da minha promessa, né? Me capacitando para aquilo, buscando ao Senhor, estando cada vez mais íntima daquele que é o dono da terra. Eu posso fazer tudo isso. E no momento certo, eu vou colher o fruto da minha promessa. E é isso que ele está dizendo aqui no versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. As promessas que o Senhor deu para você, as promessas que você tem, que a sua família tem, que a sua casa tem, são frutos preciosos. São frutos preciosos. E eu costumo dizer o seguinte, que quando Deus nos dá algo, não é algo que vai parar em nós, mas é algo que vai alcançar a nossa geração, é algo que vai alcançar a nossa descendência, é algo que vai alcançar os meus vizinhos, é algo que vai alcançar meu bairro, é algo que vai alcançar os meus familiares. Então, é necessário que a gente aprenda a desenvolver essa paciência. A paciência, ela é um fruto do Espírito, né? Ela é um fruto do Espírito Santo de Deus. E como todos os outros frutos, né? Como todos os outros gomos, nós precisamos aprender a cultivar essa paciência. Não é fácil, porque nós vivemos num mundo muito imediatista, nós vivemos num mundo do fast food, nós vivemos num mundo do fast gospel,
né? Nós queremos um evangelho rápido, nós queremos pregações rápidas, nós queremos explicações rápidas, nós queremos promessas rápidas, queremos que as promessas sejam dadas e cumpridas em tempo recorde, e não aprendemos a esperar. A gente vê muito isso na criação dos filhos, né? As crianças hoje em dia, elas estão cada vez mais impacientes, elas não sabem esperar, elas não sabem ter o tempo ocioso, criativo delas. E nós passamos por esse tempo ocioso espiritual, que é o tempo em que nós estamos esperando para que esses frutos da terra, eles comecem a nascer, que eles comecem a crescer e que eles comecem a ter sabor. Porque você pode olhar para uma árvore e você vê ela cheia, né? Ela tá cheia, uma goiabeira, você vê aquela goiabeira, a goiabeira tá cheia de goiaba. E você fala, meu Deus, olha quanto fruto que ela tem. Mas as goiabas não estão prontas ainda. As goiabas estão verdes, as goiabas estão sem sabor, elas estão duras, você não consegue morder, você não consegue desfrutar daquela bênção que aquela árvore está dando. Então não é porque a árvore está cheia de fruto que esse fruto está pronto para ser comido. Não é porque nós temos isso na nossa vida que nós estamos prontos. Nós precisamos desenvolver frutos maduros. Então, se a paciência é um fruto do Espírito, ela precisa ser um fruto maduro. Se a benignidade é um fruto do Espírito, se a fé ela é um fruto do Espírito, ela precisa ser um fruto maduro. Não adianta só ser fruto, não adianta só ter o fruto do Espírito Santo. Esse fruto precisa estar maduro, porque senão você vai colher aquilo, né? Você vai colher, você vai tirar aquela goiaba e na primeira dentada você vai pegar e você vai jogar aquilo fora. Você colheu antes do tempo, você não permitiu que aquele fruto chegasse na totalidade que ele poderia chegar, né? Que ele atingisse o melhor dele, você arrancou ele antes e ele deixou de ser uma bênção para você e provavelmente para alguma outra pessoa. E ele continua, sejam também vocês, versículo 8, pacientes e fortaleçam o seu coração. Se ele diz fortaleçam o seu coração, é porque o nosso coração se enfraquece, né? Quando a gente tem um direcionamento, olha, você precisa fortalecer o seu músculo, é porque o seu músculo está fraco. Então quando ele diz aqui, fortaleçam o seu coração, é porque o nosso coração se enfraquece. No nosso dia a dia, né, com as pauladas que a gente leva da vida, com as pauladas do nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, coisas que vemos, coisas que ouvimos, coisas que sentimos, tudo isso faz com que o nosso coração se enfraqueça. Mas aqui ele diz o seguinte, olha só, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando a vinda do Senhor, quando o Senhor voltar, quando ele arrebatar a sua igreja, e queridos, eu não me canso de dizer isso, né? O Senhor está voltando, Jesus está voltando, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem buscar a tua noiva, vem buscar a tua noiva, e nós precisamos buscar por isso, por fortalecer o nosso coração, porque queridos, os dias estão péssimos, os dias estão maus, os dias estão terríveis, você liga a televisão, você abre um jornal, você conversa com alguém, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, enfraquece o nosso coração. Mas o Senhor está voltando. E a promessa da volta dele, a promessa do arrebatamento da igreja, a promessa da gente viver eternamente com ele na eternidade, é um motivo de nós fortalecermos o nosso coração. É um motivo de nós permanecermos em pé. E eu vou chegar aqui no versículo 9 e no versículo 10. Versículo 9, 10 e 11. Porque nós vamos ler algo que está lá em Apocalipse, que eu amo, e é algo que me alimenta diariamente. É algo que me alimenta, e eu vou mostrar para vocês já já. Fica aí comigo. Irmãos, versículo 9 agora. Não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Né? Nós já falamos bastante sobre isso. Se não me engano, foi no capítulo 3.
Sim, foi no capítulo 3 que nós falamos sobre dominar a língua. Então, se você não assistiu a live do capítulo 3, ela tá no meu YouTube e ela também tá no meu feed, mas vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e toda vez que eu publicar um vídeo, você vai ser um dos primeiros a receber. Tá lá no meu YouTube, Renata Dias, o link tá na minha bio, você clica lá, você já vai direto pro YouTube. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E aqui a gente para e vamos fazer um parênteses nesse versículo. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Quando a gente pega principalmente os profetas maiores, os menores também, mas vamos botar aí Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas vamos focar em Jeremias e Ezequiel. Queridos, eles tinham, João Batista também, eles tinham uma mensagem muito dura, né? Aliás, todo profeta do Senhor, quando recebe algo de Deus e tem que entregar aquilo, muitos reis, né, no passado, muitos reis queriam só ouvir aquilo que era agradável aos ouvidos, né? E hoje não é muito diferente. Aliás, hoje não é nada diferente. Nós também amamos quando vem algum profeta dizer algo que vai fazer um carinho no nosso coração, vai amaciar o nosso coração. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte: no passado existiram profetas, existiram homens como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como Amós, como Oséias. E esses homens, eles foram muito perseguidos, eles foram julgados, eles foram maltratados, perseguidos, porque eles tinham uma palavra muito dura, né? Eles tinham uma palavra que levava ao conserto, que levava ao arrependimento, que levava à confissão de pecados. E a palavra que Deus deu aos profetas naquela época é a mesma palavra que foi dada a João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E é a mesma palavra que eu e você recebemos: pregar o arrependimento, a confissão dos pecados, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ele perdoa, o sangue de Jesus, ele lava, ele limpa todo pecado. Porém, ele faz isso com todo pecado confessado. Com todo pecado confessado. O amor, como nós vamos ver, que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Cobrirá. Não é encobrir. Os pecados, eles não podem ser encobertos, mas eles podem ser cobertos. E existe uma grande diferença nisso. E ele está dizendo assim: olha, se inspirem nesses profetas, porque eles foram homens que eles tiveram que ter muita paciência. Se talvez aqueles profetas vivessem nos dias de hoje, no corpo e na vida de muitas pessoas, talvez muitos deles já teriam entregado o ministério há muito tempo, porque o peso é muito grande, né? A perseguição é muito grande. E ele diz o seguinte: eles foram pacientes e eles foram homens e mulheres que sofreram muito, mas ainda assim eles permaneceram fiéis. Ainda assim, eles permaneceram fiéis na causa que eles acreditavam. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos o nosso manual, né? Nós temos o nosso manual de vida, a nossa direção está toda aqui. E nós precisamos ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Não negocie aquilo que você crê. Não negocie, ainda que o mundo inteiro esteja dizendo que o caminho para seguir é esse. Se você crê, se você acredita que aquele caminho que o mundo está dizendo que você tem que ir não é o caminho para você, que o caminho para você é o caminho que a palavra te direciona, não, jamais negocie isso. Não negocie
as suas convicções, não negocie as suas crenças, não negocie o seu tempo com Deus, não negocie a sua comunhão com o Espírito Santo, não negocie aquilo que o Senhor colocou dentro de você e só você sabe. Não abra mão das suas promessas, ainda que elas não estejam acontecendo. Ainda que elas não estejam acontecendo, lembre-se do que está escrito no versículo 7. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Aguarde com paciência o precioso fruto que foi plantado aí no seu coração. Aguarde com paciência pelas promessas do Senhor. Aguarde com paciência, porque os seus olhos irão ver as promessas se cumprir. E não só isso, as pessoas olharão para você. E elas olharão e elas dirão que foi a mão do Senhor que agiu na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode crer comigo? Você pode dizer um amém? Você pode dar um aleluia? Você pode falar, Senhor, eu creio, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, ainda que os meus olhos não vejam, eu creio nas Tuas promessas. E no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: eis que consideramos felizes, eis que consideramos bem-aventurados os que foram perseverantes. Eis que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Deixa eu trazer uma coisa para vocês. Quando ele diz assim, felizes são aqueles que perseveraram, né? Nós vamos dizer aqui, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Muitos desistem pelo caminho, muitos perseveram, mas muitos, queridos, infelizmente muitos desistem no caminho. Desistem porque é custoso, desistem porque é trabalhoso. Nós falamos isso em alguma live que eu não lembro exatamente qual foi, mas quando Jesus diz, olha só, você quer me seguir? Você quer vir após mim? Você quer ser um cristão? Você quer andar por aí com a bandeira do reino dos céus? Então faz o seguinte, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Essa é a condição. Essa é a condição de ser seguidor de Jesus. É a gente negar a si mesmo, é a gente negar a nossa carne, é a gente negar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente fala isso soa tão fácil, né? Isso soa tão fácil, mas na hora que chega, e quando a gente prega isso, a gente fala disso de uma maneira tão clara e tão fácil, mas quando chega na nossa hora, quando chega na nossa vez da gente crucificar a nossa carne, da gente carregar a nossa cruz, né? A cruz de alguns vai ser imensa, de outros vai ser menor. De uns vai ser imensa e leve, outras vão ser menores e mais pesadas. Mas o fato é, nós precisamos mirar, né? Nós precisamos fazer um alvo. Jesus, a vida eterna. Tá? Então o meu alvo é Cristo e eu vou caminhar em direção àquele alvo. O meu alvo é a vida eterna com Deus. O meu alvo é não perder a minha salvação. O meu alvo é o Senhor olhar para mim e falar como ele falou com Davi. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Então, que ele possa olhar para Ana Luísa, que ele possa olhar pro Paz Brasil Oficial, que ele possa olhar para Heloísa, para o crescimento do reino, para Márcia, para Lu, para Dicas da Princess. Que ele possa olhar para vocês e falar assim, eu achei no meu filho, eu achei na minha filha, um homem e uma mulher segundo o meu coração. E agora vocês vão abrir comigo lá em Apocalipse, porque a gente vai dar uma olhadinha muito rápida nas cartas para as igrejas e eu quero que vocês percebam algo. Vamos lá. Abre aí Apocalipse, capítulo 2. Vamos começar pela igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, tal. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei ao direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor significa que haverá luta, né? Haverá uma luta. Mas aquele que vencer, aquele que permanecer de pé,
terá o direito de se alimentar da árvore da vida. Carta à igreja de Esmirna, versículo 11. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, agora versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Novamente, ele toca aqui. Aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que se mantiver de pé, né? Aquele que não desistir, aquele que não baixar a guarda, aquele que não se der por vencido, esse, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Igreja em Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, novamente, darei do maná escondido. Ao vencedor eu darei do maná, mas não é qualquer maná. É um maná que que o Senhor tem guardado com ele, e é um maná especial. É um maná que está escondido, é um maná que não é para qualquer um. É um maná que é para o vencedor. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Carta à igreja de Tiatira, versículo 26. Ao vencedor, novamente, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, olha isso, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Vocês estão vendo que todas as promessas, elas são dadas ao vencedor. Aquele que passou pela guerra, aquele que passou pela peleja, aquele que passou pela tormenta, aquele que passou pelo fogo, aquele que passou pela tempestade, mas aquele que venceu. E ele não venceu pela força do próprio braço. Ele venceu porque Jeová Sabaoth está indo na frente das tuas guerras. É por isso que você vence, é por isso que eu venço. Porque Jeová Sabaoth, o excelente general, está na frente, está guerreando por mim. E não é porque ele está guerreando por mim que eu vou cruzar os meus braços e falar, Deus está guerreando por mim, então deixa ele lá que se vire. Não, ele está na minha frente e eu estou indo atrás dele. Eu sou o exército que vai atrás dele. Eu sou o exército que vou aprendendo com o meu general, né? Que vou estando protegida, vou receber seta? Vou receber seta. Vou receber pedrada? Vou receber pedrada. Mas vou morrer? Não vou morrer. Não vou morrer. Porque eu tenho uma promessa, uma promessa dada àquele que vencer. Carta à igreja de Sardes. Vamos lá. Versículo 5. Aí eu já estou no capítulo 3, tá? Apocalipse 3, versículo 5. Então, vocês estão me acompanhando? Vamos lá. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Eu não vou entrar neste assunto agora, tá? Porque não cabe aqui nessa live. Mas em Êxodo, depois você puxa aí uma cordinha, Êxodo 32, 33. Deixa eu ler para você aqui. E nem eu lembro o que está escrito. Olha lá. Moisés está intercedendo pelo povo, né? Parará. Então o Senhor disse a Moisés. Estou lendo agora Êxodo 32, versículo 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro. Isso é Deus falando, gente, tá? Isso é Deus falando. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, o nosso nome ele é escrito no livro da vida. Amém? O meu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito no livro da vida. Nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Existe uma corrente evangélica que acredita que uma vez que você tem o seu nome escrito no livro da vida, você está salvo para todo sempre, né? Não é o que eu acredito. E não é o que eu acredito
baseado exatamente nesses 2 versículos. Ninguém pode apagar o meu nome do livro da vida. Nem eu. Nem eu. Mas o único que pode apagar o meu nome do livro da vida foi aquele que escreveu o meu nome lá. E aqui está escrito, o próprio Senhor diz a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E lá em Apocalipse, a gente vai ver de novo falando sobre isso. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, se o nosso nome ele está escrito no livro da vida, mas ele pode ser apagado. Ele pode ser apagado. Então, eu não sei no que você crê, eu não sei no que você acredita, mas eu creio que a nossa salvação, ela é o maior presente que nós podemos ter recebido. De tudo que você possa imaginar, ganhar na sua vida, a sua salvação é o bem mais precioso que você tem. Ele é o bem mais precioso que você tem. E como todo bem precioso, ele pode ser perdido, ele pode ser roubado, ele pode ser saqueado. E nós devemos velar pela nossa salvação, para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida. Carta à igreja em Filadélfia. Versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Percebam novamente que todas essas promessas, né, e nós vamos terminar aqui com a igreja em Laodiceia, está escrito, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Gente, olha isso, olha que forte isso. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. Assim também como eu venci. E assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. E aqui é o que ele está dizendo. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Eis que consideramos felizes, né? Voltei para Tiago. Eis que consideramos felizes aqueles que foram perseverantes, que no meio da guerra, que no meio da batalha, não desistiram. Vocês conseguem entender que tem toda uma promessa para um povo vencedor? Então, de repente, a gente reclama que está passando por guerra, a gente reclama que está passando por luta, a gente reclama que está passando por tribulação. Meu querido, essa é a vida. Essa é a vida. O Senhor nunca nos prometeu que nós não teríamos tribulações, que nós não teríamos guerras, que nós não teríamos provações. Ele nunca prometeu isso. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos lá em Apocalipse, né, registrado para as 7 igrejas, promessas que são dadas aos vencedores. Vamos lá. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, né? E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Vocês conhecem a história de Jó? É claro que no meio ali da história de Jó, ele deu uma oscilada? Deu uma oscilada. Pediu para morrer? Pediu para morrer. Ficou meio desesperançoso? Ficou meio desesperançoso. Estava cercado de amigos que não serviam para nada? Tava. Então assim, mas naquele caminhar, naquela vida de... Oi, Fred! Naquela vida de Jó, ele soube perseverar. Ele soube ter paciência. Ele enxergou no meio da tribulação. Ele enxergou no meio do nada. Porque, gente, tudo foi tirado daquele homem. Tudo foi tirado dele. Ele não tinha nada. No meio do nada físico, ele descobriu tudo que ele tinha, que era Deus. Então, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E baseado no que está aqui, eu quero declarar essa palavra na sua vida. Eu quero declarar. Lembrem-se do que aconteceu com Jó. Lembrem-se desta palavra. Lembrem-se do que Tiago está nos lembrando. Lembrem-se do que aconteceu com Jó. E saibam que o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Eu não sei pelo que você está passando.
Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje, terça-feira, dia 8 de junho. Você sabe, você e o Senhor sabe, mas eu quero declarar que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem na sua vida. E isso não é um jargão de crente, isso não é uma frase feita, isso não é uma frase para te deixar emocionado, nem emocionada, mas isso é uma frase, isso é uma palavra que eu estou liberando, que eu estou declarando sobre a sua vida. Isso é uma palavra de Deus. E isso é uma palavra que está escrita no livro, na palavra de Deus, na Bíblia. E eu quero que você receba isso como uma verdade na sua vida. Ainda que você não esteja vendo, fala agora, sabe? Fala aí aonde você está, fala em voz alta. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Quando? Eu não sei. Eu não sei. Adoraria poder te falar que isso vai acabar logo. Adoraria poder te falar que esse vento que você está vivenciando, essa turbulência que você está passando vai acabar logo. Mas eu não sei. Eu só sei que, como está escrito aqui, vai acabar bem. É realidade para quem querer. Exatamente, recebe sim, recebe em nome de Jesus. Tudo vai acabar bem. Versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por uma coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. O que ele está querendo dizer aqui? O juramento nesta época, na época em que Tiago escreve essa epístola, o juramento ele se aproximava muito da idolatria. Então, e se nós formos buscar também em frases que são ditas ou que eram ditas, por exemplo, eu juro pela vida do meu filho, eu juro pela minha vida, eu juro por isso ou por aquilo. Ele está dizendo o seguinte, olha só, não faz isso. Não faz isso, porque você está incorrendo em condenação para você. Então não jura. Não é diferente do juramento que é feito diante de um tribunal, diferente de um juiz. Não é isso que a gente está falando, tá? Mas o que ele está falando é o seguinte: mas que o sim de vocês seja sim e o não seja não. Então, se você é um homem e uma mulher de palavra, você não precisa jurar por nada. Se as suas palavras correspondem ao seu comportamento, se o seu comportamento corresponde às suas palavras, você não precisa jurar por nada. É só você falar, eu vou fazer, ou eu não vou fazer, eu vou estar, ou eu não vou estar. E aquela pessoa não vai precisar falar assim, jura que você vai? Não precisa, você conhece as minhas palavras, você conhece meu comportamento. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. E aqui ele vai entrar num dos assuntos, numa das armas espirituais que eu não me canso de falar, que é a oração. Né? Que é a oração. E um dia nós iremos fazer uma live só sobre oração. Nós vamos desmistificar a oração. Vamos desmistificar o que as pessoas acham que é falar com Deus. Né? Desmistificar. Porque as pessoas põem tanto empecilho na oração, mas a oração nada mais é do que você chegar diante de Deus, abrir a sua boca e falar com seu Pai, falar com seu Criador, falar com seu Senhor, falar com seu Rei. É isso. Você acha que ele não sabe o que tá? O Senhor sabe antes mesmo de você abrir a boca para falar. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está sentindo. Mas isso nós vamos para outro dia. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Se alegre com aqueles que estão alegres e chora com aqueles que estão chorando. Se compadeça da dor das outras pessoas e se alegre porque outra pessoa recebeu uma bênção. É isso que ele está dizendo aqui. Alguém de vocês está doente? Doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame alguém que você sabe que tem uma vida com Deus, chame alguém, e que esse alguém seja você, né? Que você não precisa chamar ninguém, mas chame alguém, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E aqui é a primeira vez que aparece, você pode colocar aí que aqui em Tiago, é a primeira vez que aparece alguém sendo ungido com óleo para este tipo de cura.
e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. O que nós sabemos? Que o óleo, ele era utilizado para muitos fins, né? O óleo que se fazia a unção. Um dos fins era exatamente quando existia um machucado e a pessoa vinha e passava o óleo naquele local para que não pousasse moscas, para que não atraísse nenhum tipo de inseto. E aquele local onde era colocado aquele óleo, aquele local ele se curava, me faltou a palavra agora. Mas o que ele está dizendo aqui, e o que nós podemos trazer isso para a nossa vida com o Espírito Santo, é o seguinte: façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Orem por aqueles que estão doentes. Orem por aqueles que estão doentes. Ministra sobre eles a cura. Ministra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Ministra sobre essas pessoas que estão doentes, não só fisicamente, mas estão doentes na alma. Muitas pessoas, nós olhamos para elas e elas estão por fora perfeitas, sem um arranhão, mas por dentro estão destroçadas. Nós encontramos no nosso dia a dia, encontramos em pessoas que convivem conosco, pessoas que por dentro precisam ser ungidas com óleo. E esse óleo, nós não vamos conseguir pegar um óleo ungido, o meu estava por aqui inclusive, e tocar no coração, e tocar na alma, e tocar no espírito dela. Mas nós podemos ministrar o Espírito Santo nessas pessoas. Nós podemos, porque a unção, ele é o óleo. A unção do Espírito Santo, a unção de Deus nessas pessoas. E ele continua dizendo: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Percebam que Tiago não dá o crédito ao óleo, Tiago não dá o crédito à oração. Tiago dá crédito ao Senhor. E é isso que nós devemos aprender. Essa é uma grande lição que nós tiramos desse capítulo. Quem levanta, quem cura, quem salva, quem restaura é o Senhor. Mas sim, usem o óleo. E sim, usem a oração da fé. Não é qualquer oração. É aquela oração onde você realmente crê que o Senhor é poderoso o suficiente para mudar a história daquela pessoa pela qual você está intercedendo. A intercessão, nós precisamos aprender a orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, mas realmente fazer disso um sim ou um não. Quando a pessoa fala assim, fulano, ora por mim, se você não vai orar, meu querido, não diz que vai, sabe? Não diz que vai, mas se você vai orar, anota, pega um pedacinho de papel, fala orar por fulano. Porque é isso que ele está dizendo aqui. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, esses pecados serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Ele abriu um leque aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha só, quando você ora por alguém, não é só aquela pessoa que está sendo curada, você também está recebendo uma cura. Para que vocês sejam curados, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Lembrem-se de novo da história de Jó. A vida de Jó foi restituída, Deus restituiu tudo que aquele homem havia perdido. Não foi quando ele estava de joelhos clamando ao Senhor pela vida dele, não. Jó não estava de joelhos clamando, Senhor, restitui aquilo que foi roubado. Senhor, eu quero restauração na minha vida. Senhor, olha o que Satanás fez. Senhor, olha isso, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A vida de Jó mudou quando ele falou assim, Senhor, olha para a vida dos meus amigos. A vida dele, gente, pelo amor de Deus, a vida dele estava um caos. Mas no meio do caos em que ele vivia, ele abriu o leque, ele abriu os olhos. E ele fez como Jesus. Ele fez como Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus poderia ter falado tantas coisas. Mas uma das últimas palavras que Jesus diz, uma das últimas palavras é, Senhor,
perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, né? Naquele momento na cruz, onde o corpo de Jesus estava rasgado, ele estava sangrando, ele estava numa dor, numa agonia profunda. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu por aquelas pessoas que estavam ali, falando: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jó, a mesma coisa. No meio de uma vida onde tudo foi tirado daquele homem, ele fala: Senhor, olha os meus amigos, sabe? E a vida de Jó foi restituída enquanto ele orava por outras pessoas. Enquanto ele orava por outras pessoas. Então faça da oração intercessória um estilo de vida para você também, sabe? Tenha prazer, sinta o prazer de você orar e interceder por alguém, de você orar e interceder. Nas lives, né, quando eu peço assim: gente, me manda os pedidos de oração, me manda os pedidos de oração. Quando eu tenho a oportunidade, eu ligo para a pessoa na hora, falo: vou orar aqui com você, ou mando um áudio de uma oração. Faça isso e perceba como você pode, através de um simples gesto, ser usado por Deus para mudar o dia de alguém, para mudar, quem sabe, até a vida de uma pessoa. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem semelhante a nós, versículo 17, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, em outras versões, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas provações, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago está trazendo a nossa lembrança, algo que aconteceu com um homem que era como eu e como você, com falhas, cheios de brechas emocionais, cheio de problemas emocionais, mas ele orou. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Renata, mas eu não sou uma pessoa justa, né? Eu não sou uma pessoa que tenho... Como assim a minha oração vai fazer diferença, querido? O sangue de Jesus te justifica. Nós nos tornamos justos por causa do sangue de Jesus. Nós não nos tornamos justos porque nós somos bons ou porque nós somos merecedores. Nós nos tornamos justos por causa do sangue de Jesus. E é por causa deste sangue que nós podemos abrir a nossa boca e interceder e clamar pela vida de alguém. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, e essa verdade é a verdade que nos é dada todos os dias, a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. Se você conhece alguém, meus irmãos, que está desviado dessa verdade, e se você o converter, se você fizer com que ele mude a direção dele, o que é conversão? É você estar indo por um caminho e você você converter esse caminho e fazer um caminho diferente. Se você for essa pessoa, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8 diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou terminar lendo a mensagem, esse finalzinho aqui. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados. Curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu. Nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa.
façam de tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição, impedindo que ela se afastasse de Deus. Nós encerramos hoje o capítulo 5 de Tiago. Eu espero que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham aprendido e, mais do que isso, que vocês tenham tido a oportunidade de colocar tudo que nós lemos nessa epístola durante essas semanas em prática. E se ainda não tiveram essa oportunidade, que o Senhor nos dê a oportunidade de colocarmos a palavra dele em prática. Que a palavra dele saia, mas preste atenção, que a palavra dele saia do nosso coração, né? E ganhe pernas, e ganhe braços, e ganhe línguas, e ganhe bocas, e ganhe corpos, e que nós possamos, né? Que nós possamos ser a Bíblia que muitas pessoas irão ler. Que nós possamos ser a palavra de Deus que muitas pessoas irão ter acesso, irão ter conhecimento. Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça com que você frutifique, que você gere frutos e que você frutifique frutos maduros. Eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar frutos maduros. Não só o fruto do Espírito, mas que esse fruto seja um fruto maduro para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu vou colocar nos meus stories e eu vou pedir que vocês me façam uma gentileza, né? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu ainda não decidi qual será o nosso próximo livro, o que nós iremos estudar. Ou nós iremos estudar a primeira carta de Pedro e, consequentemente, a segunda, ou nós iremos estudar Judas. E eu vou colocar lá uma enquete nos meus stories e eu peço que vocês participem para que a gente possa chegar a uma conclusão do que nós iremos estudar juntos. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Muitas pessoas têm sido edificadas através da palavra de Deus. Ela vai pro meu canal do YouTube amanhã de manhã e você vai ter a oportunidade de encaminhar através do WhatsApp. Mas pelo Instagram, aqui agora, eu te peço em nome de Jesus que você me ajude a levar o Evangelho aonde os nossos pés ainda não podem chegar. Amém? Obrigada, Lu. Todos sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Ana Luísa, que Deus abençoe. A gente continua se vendo lá no meu feed. Amém? Fiquem com Deus.